O medo é o maior ladrão dos teus sonhos. Ele não grita, ele sussurra dentro da tua cabeça. Ele diz-te que tu não és bom o suficiente, que tu não podes desagradar os outros, que tu tens que ser perfeito. Enquanto tu tentas agradar os outros, tu desagradas-te a ti próprio. Enquanto tu tens medo que os outros te rejeitem, tu rejeitas-te a ti próprio. As pessoas que vivem com medo, elas não vivem, elas apenas sobrevivem. Existem medos e bloqueios emocionais que te impedem de prosperar. E é isso que tu vais aprender nos próximos minutos. Como identificar esses medos, como identificar esses bloqueios e como desbloquear de uma vez por todas a tua melhor versão. Porque o medo é algo bizarro. Os bloqueios são algo sinistro. Tu pensas que eles são teus. Tu pensas que tu és assim. Mas, ei, tu não és assim. Esses medos, esses bloqueios foram colocados em ti. E enquanto tu não entenderes isso, tu não vais destravar o teu máximo potencial. Aquelas frases que tu dizes, eu sou mesmo assim, eu nasci assim, eu sempre fui assim. Tudo isso é mentira. Tudo isso é tretas. Tu não nasceste assim. Tu foste programado para ser assim. Tu tens medos, tens bloqueios que te impedem de prosperar. Eu já mapeei mais de 15 medos e bloqueios que te impedem de prosperar. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Hoje tu vais entender como é que o medo, como é que os bloqueios emocionais foram criados, vais aprender a identificar os teus medos ou os teus bloqueios e, claro, vais aprender uma técnica simples demais para tu desbloqueares qualquer bloqueio ainda hoje. Se tu ainda não és inscrito, já te inscreve, já nos acompanha, porque nós vamos destravar esta geração, nós vamos fazer com que esta geração viva a sua melhor versão. Um por um, vamos destravar esta geração. E eu sei que tu nasceste para muito mais, que tu és capaz de muito mais, só que esses medos, esses bloqueios, impedem-te de prosperar. Mas agora vamos entender a raiz do medo. O que é o medo? Eu quero que tu prestes muita atenção. Hoje a aula vai ser curta, mas vai ser poderosa e profunda. Existem dois tipos de medo. Existe o medo racional, o medo instintivo e o medo emocional, o medo psicológico. Qual é que é o medo instintivo? O medo de morrer, por exemplo. Qual é que é o medo psicológico? O medo de ser criticado, o medo de ser rejeitado, o medo de errar. Qual é que é o grande problema? O medo, esse medo, ele é psicológico, ou seja, está na nossa psique, na nossa mente. Não dá para fugir dele. Mas tu sempre dizes: da próxima vez eu tento, da próxima vez eu faço, da próxima vez eu consigo. Com o quê? Com a falsa ilusão de da próxima vez eu vou fugir do medo. Só que qual é que é a real? O medo está aqui dentro, não está lá fora. Então é impossível tu fugir do medo. Seja o medo que for, o medo de ser criticado, o medo de ser rejeitado, o medo de errar, o medo de não ser bom o suficiente, é impossível tu fugires desse medo, porque ele está aqui dentro. Para onde tu fores, o medo também vai. O medo fisiológico, o medo instintivo. Por exemplo, tu vês um leão e tens medo. Tu consegues fugir do leão, esconder-te, certo? Porque esse medo é real. Só que o medo psicológico, o medo da crítica, tu não consegues fugir dele. Tu não te consegues esconder do medo de ser criticado. Porquê? Porque ele só está aqui dentro. Vamos entender. Quantas notícias tu já viste de assaltante matou 2, 3, 4 pessoas? Infelizmente, já viste isso várias vezes, certo?
Mas quantas vezes é que tu viste a notícia de o medo de errar matou 2 pessoas? Nunca viste isso, certo? Porque esse medo não existe. No entanto, ele mata os teus maiores sonhos. Essa é a realidade. Esse medo não existe. Ele foi criado pela sociedade, ele foi instalado, entende isto? Ele foi instalado dentro da tua mente. Se tu quiseres entender mais aprofundadamente como os medos foram criados, como identificar todos os medos e várias técnicas para te libertares dos teus medos ou dos teus bloqueios emocionais, eu criei um PDF além do medo para tu entenderes tudo sobre o medo, dominares todo e qualquer medo e construires coragem. No primeiro link da descrição, eu vou deixar lá o link para tu acessares o PDF. Mas agora vamos entender. O medo não existe. O medo não mata pessoas, mas o medo mata sonhos. Quantos sonhos é que tu já mataste com medo de ser criticado, com medo de não ser bom o suficiente, com medo de ser diferente da maioria? Quantos sonhos é que tu já mataste? Quantas ideias é que tu já mataste por causa do medo? E vamos entender, o medo não existe. Ele foi instalado na tua cabeça, na tua infância. É isto que tu precisas de entender. O medo não é teu. O medo foi criado pela sociedade e colocado dentro da tua cabeça. Só que qual é que é o grande problema? Como tu eras pequeno, eras uma criança, um bebê, um adolescente, tu não raciocinaste sobre isso. Simplesmente interiorizaste o medo. E tu hoje dizes: esse medo é meu. Eu sou assim. Eu sempre fui assim. Ei, para. Tu não és assim. Tu estás assim. Tu estás com medo. Mas esse medo não é teu. O que tu precisas de fazer é o quê? Entender a situação que criou esse medo e ressignificar a situação, ressignificar o medo. Por exemplo, temos o medo da crítica, o medo da rejeição, ou o medo de desagradar os outros, o medo de errar e o medo de falar em público. Só que onde é que estes medos foram criados? Em casa, pelos pais, pelos familiares ou na escola. Tu não podias ser criticado, tinhas que fazer tudo perfeito. Tu não podias desagradar ninguém, tinhas que agradar os outros. Não, diz que sim, diz que gostas mesmo que não gostes, só para não desagradar ninguém. Sempre te disseram: ei, cuidado, filho, ser perfeito, não erres, faz tudo bem feito. Na escola, quando tu erras, criticam-te. Quando tu erras, és castigado. E por isso é que tu hoje tens medo de errar, porque doutrinaram-te que errar era algo mau. Mas errar é bom. É no erro que tu evoluís. Se tu não errares, tu não aprendes para ir para o próximo patamar. Erra muito. Erra rápido. Só não erres nas mesmas coisas. Lembra-te disto. Errar é bom. Se tu não errares, tu nunca vais acertar. Porquê? Porque tu nem sequer tentas. Tu não tentas, tu já pensas, eu vou errar, e nem tentas. E talvez tu fosse acertar, tu foste doutrinado. É ser perfeito. Essa é a verdade. Se tu não desbloqueares isso dentro da tua cabeça, esquece. Tu não vais prosperar. Porquê? Porque se tu não errares, tu não vais evoluir. Se tu buscares agradar os outros, tu vais te desagradar a ti próprio. Se tu tiveres medo da crítica, tu nunca vais fazer aquilo que tu queres, mas sim aquilo que os outros aceitam. Essa é a verdade. Por isso é que estes bloqueios, estes medos, te impedem de evoluir. Ah, eu tenho que ser perfeito. Eu tenho que agradar a todos. Eu não posso errar. Isso é receita para o fracasso. Isso é receita para tu não prosperares na vida. E além disso, para tu não seres feliz na vida. Porque para tu agradares os outros, tu vais te desagradar a ti próprio. Para tu não seres criticado pelos outros, tu vais fazer coisas que tu não queres só para pareceres bem aos olhos dos outros. Isto
é o poder dos medos. E de novo, o medo não mata pessoas, mas o medo mata os teus sonhos. O medo não grita, mas ele sussurra dentro da tua cabeça. Cuidado, o que é que eles vão dizer? E se falhas? E se te criticam? E se não és perfeito? O medo não grita, mas ele sussurra a todo momento na tua cabeça. Este é o poder dos medos. O que eu quero que tu entendas sobre medos antes de passarmos para os bloqueios emocionais. O medo, ele é psicológico, ele é emocional. Ele não existe, ele é criado na tua cabeça, através da tua imaginação. O que tu tens que entender é o quê? Onde o medo foi criado, entender a situação ou a pessoa que criou esse medo e ressignificar o medo. Por exemplo, eu tenho medo de falhar, mas se eu não falhar, eu não vou acertar. Se eu não falhar, eu não vou saber o caminho certo. Ressignificas o medo de falhar. Eu tenho medo que me critiquem. Se eu fizer, vão me criticar. Se eu não fizer, também me vão criticar. Por isso, eu vou fazer o que eu quero, porque de qualquer jeito vão me criticar. Isto é a ressignificação do medo. E dentro do PDF, além do medo, tu entendes de maneira muito mais aprofundada como ressignificar qualquer medo ou bloqueio emocional. De novo, eu já mapeei mais de 15 medos e bloqueios emocionais que te impedem de prosperar. Se tu desbloqueares isso, esquece. Tu vais para um nível estratosférico. Entras noutra dimensão. Porque tu és livre. Tu não dependes mais de ninguém. Não dependes da opinião do outro. Não dependes da aprovação do outro. Tu não tens medo de errar. Tu não tens medo que te critiquem. Tu és livre na vida. E sinceramente, acho que é para isso que estás aqui. Tu nasceste para ser livre ou para ser escravo dos teus medos? Para ser escravo da opinião dos outros? Para que é que tu nasceste? Questiona-te sobre isso. Não estás cansado de viver atrás do medo da crítica, atrás do medo da rejeição, atrás da aprovação dos outros? Acho que chegou o dia de tu mudares o jogo. Chegou o dia de tu seres livre. Esse é o poder dos medos. Agora vamos entender bloqueios. O que é que são bloqueios? Bloqueios emocionais é algo mais profundo. De maneira simples, é como se fosse uma resposta de proteção do teu cérebro. Por exemplo, tu passaste por uma situação constrangedora lá atrás. Isso gerou sentimentos negativos. A mensagem que o teu cérebro construiu, a narrativa, foi o quê? Aquela situação foi constrangedora. Aquela situação causou em mim coisas negativas, de maneira a eu não voltar a passar por aquela situação. Eu vou construir um bloqueio, ou seja, eu vou construir o medo, uma parede que me impeça de prosperar, que me impeça de viver naquela situação de novo. Isso é os bloqueios emocionais. Eles são criados por situações, geralmente situações pontuais, geralmente situações com alto impacto emocional. Por exemplo, tu estás em casa, tranquilo, ias a brincar, deitaste alguma coisa abaixo, estragaste algo e os teus pais, o teu pai, a tua mãe disseram-te: és mesmo burro, não faz nada de jeito, está mas é quieto. O que é que isso criou dentro da cabeça da criança? Um bloqueio de que ela não era assim tão boa, um bloqueio de que ela não fazia nada de jeito, de que ela estragava tudo. E por esse motivo, ela hoje tem o seu valor pessoal mais baixo. Não se vê tão inteligente, não se vê tão capaz, não se vê tão merecedora, corre atrás da opinião dos outros. Porquê? Porque aquela situação criou um bloqueio. Existem vários bloqueios, como por exemplo a escassez. Sim, escassez é um bloqueio emocional. E vamos entender, escassez
não é sobre dinheiro. O que é que significa escassez? Escassez significa falta de recursos. Pode ser escassez financeira? Sim. Mas tu conheces escassez de água, escassez de recursos fósseis, certo? Escassez não é sobre dinheiro, é sobre um padrão mental. Escassez. Não existe oportunidade para todos, não existe lugar para todos, não existe dinheiro para todos. Escassez. Para eu ganhar, o outro tem que perder. Isso é uma mentalidade de escassez. Uma pessoa que se foca sempre naquilo que falta. O copo está meio, um bem meio cheio, o outro bem meio vazio. Isso é mentalidade de escassez. Meio vazio, foca-se no que falta. Meio cheio, foca-se naquilo que tem. Isso é bloqueio emocional. Entendiste? É escassez. É um bloqueio emocional. Criaram dentro da tua cabeça essa situação. O mundo é escasso, os recursos são escassos, as oportunidades são escassas. Não. Entendiste? Se as oportunidades forem escassas, tu crias as tuas oportunidades. Se o dinheiro for escasso, tu crias o teu dinheiro. Na vida, na natureza, no mundo, não existe escassez. Existe abundância. Entendiste? De onde é que deriva a escassez? Da mente do ser humano. A escassez é criada aqui dentro. Escassez é um bloqueio emocional. Outro bloqueio muito poderoso, o mais poderoso, a autoimagem. A autoimagem é a forma como tu te vês. Vês-te inferior, menos capaz, menos merecedor do que os outros. Achas sempre que os outros são melhores e que tu não és assim tão bom, que tu não és capaz, aquela síndrome do impostor. Tudo isso deriva de um bloqueio de autoimagem, da forma como tu te vês. Entende? Se tu não mudares isso, se tu não ressignificares esse bloqueio, ei, tu podes estudar muito, tu podes ler os livros todos, tu podes fazer faculdade, mestrado, doutorado, pós-doutorado, PhD e tu vais continuar-te a ver inferior. Tu vais-te continuar a ver menos capaz do que os outros. Quantas pessoas é que tu conheces? Um com PhD, com 5, 6 licenciaturas e o outro sem licenciaturas que prospera. Porquê? Autoimagem. Um tem licenciaturas, mas não se vê capaz. O outro não tem licenciaturas, mas sabe o seu valor, tem a sua autoimagem bem clara e definida. Este bloqueio é o mais poderoso de todos. Ei, porque é que principalmente, mulheres dão-se com homens que só se fazem sofrer, dão-se com homens que não são assim tão bons. Tu vês mulheres muito bonitas, muito incríveis, a darem-se com homens que não são assim tão bons, que só se fazem sofrer. Porquê que isso acontece? Porque a mulher tem a autoimagem distorcida, não vê o seu real valor, não vê as suas reais capacidades. E o que é que acontece? Como tu não vês o teu valor, tu dás-te com pessoas que não te valorizam, porque o mundo vai-me valorizar na quantidade que eu me valorizar. Se eu não me valorizo, o mundo não me valoriza. E isso vem de autoimagem. Isso é poderoso demais. E isso é outro bloqueio emocional. Mas dentro do além do medo, tu entendes isso de maneira mais aprofundada. Outro bloqueio, e estes dois vêm da autoimagem, é o não merecimento. Não, eu não mereço isso. Eu não mereço uma coisa tão boa. Eu não mereço uma vida tão boa. Eu não mereço uma pessoa tão boa. Isso é não merecimento. É um bloqueio emocional provocado pela autoimagem. O outro, o síndrome da inferioridade. O outro sempre é melhor do que eu. O outro sempre é mais rico, mais bonito, mais inteligente, mais capaz. Eu sempre sou inferior. Isso é bloqueio emocional. Isso deriva da autoimagem.
Outro bloqueio, o perfeccionismo. De onde é que ele vem? Cobraram-te demais na tua infância. Queriam que tu fosses perfeito. Talvez os teus pais disseram que tu tinhas que fazer tudo perfeito, que tu não podias errar e tu buscas o perfeccionismo. Só que qual é que é o problema? A perfeição não existe. O perfeccionismo é um sabotador que te faz procrastinar. Eu busco a perfeição, eu procrastino e nunca ajo. E entende? Ainda ontem falei sobre isso. A procrastinação, ela não existe. Não existem pessoas procrastinadoras. O que existem é pessoas com medos, com bloqueios e por causa disso procrastinam. Porquê que eu procrastino? Porque eu tenho medo de falhar, porque eu tenho medo de errar, porque eu tenho medo que me critiquem. A procrastinação, vamos entender isto. A procrastinação não é um problema. A procrastinação é a consequência de um problema mais profundo. E porquê que tu nunca consegues vencer a procrastinação por mais que tu tentes? Porque tu estás a vencer a procrastinação. Mas tu não encontraste o motivo da procrastinação. Essa é a chave que eu quero que tu entendas. Procrastinação não é causa, é efeito. Não é raiz, é o fruto. Não é o problema, é a consequência de um problema. Perfeccionismo é igual. O perfeccionismo deriva de quê? De um medo de ser criticado, do medo de ser rejeitado, do medo de não ser bom o suficiente. Mas, ei, esquece essa. Não existe perfeccionismo. Isso é um bloqueio emocional que tu precisas de destravar. Outro bloqueio é a culpa. E culpa tem dois pontos. Culpa de ti próprio, dos erros que tu cometeste, e culpa sobre o outro, culpares o outro. Sim, isso impede-te de prosperar. Quando tu te culpas a ti próprio, a mensagem que tu envias ao teu cérebro é o quê? Eu sou culpado por coisas que eu cometi lá atrás. Eu sou, entre aspas, um pecador. E por causa disso, eu não mereço prosperar. Por causa disso, eu mereço sofrer. E a culpa sobre o outro. Quando tu culpas o outro, tu não te libertas do passado e tu não prosperas na vida. Porquê? Porque tu estás preso ao passado. E para fechar com os bloqueios, religiosidade, ou seja, religião. Isso é um bloqueio, sim, porque muitas pessoas foram ensinadas que ser pobre é ser humilde, dinheiro é a raiz de todo o mal e os ricos não vão para o céu. E por esse motivo, tu não prosperas. Porquê? Ah, não, eu quero ir para o céu, tenho que ser pobre. Eu quero ser humilde, tenho que ser pobre. Ei, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Eu posso ser pobre e não ir para o céu? Sim. Eu posso ser pobre e não ser humilde? Sim. Eu posso ser rico e ir para o céu? Sim. Eu posso ser rico e ser humilde? Sim. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Este é outro bloqueio que te impede de prosperar. E tudo isto foi criado aonde? Na tua infância, no teu passado. E como é que tu vences qualquer bloqueio? Anota aí o passo a passo simplificado. Primeiro passo para tu desbloqueares qualquer coisa na tua vida. Tu vais identificar 3 pontos. A pessoa, o lugar e a situação. Qualquer bloqueio, qualquer medo, tu já entendeste que ele não nasceu contigo. Ele foi criado num lugar é um sítio, no quarto, na sala, na cozinha, num restaurante, foi criado num lugar por uma pessoa, foi alguém. Pode ter sido o pai, a mãe, o primo, a tia, o professor, alguém criou isso em ti e foi criado numa situação, ou seja, num contexto. Houve um contexto que criou aquela situação e gerou aquele bloqueio, aquele medo, aquele trauma.
Esse é o primeiro ponto. Entender a pessoa, o lugar e o contexto, a situação. Qual é que é o segundo ponto? Ressignificar a situação, contexto, pessoa, lugar. Ok, hoje eu estou num contexto diferente, num lugar diferente e muito provavelmente com uma pessoa diferente. A mensagem que tu tens que enviar ao teu cérebro é: não faz sentido ter esse medo, não faz sentido ter esse bloqueio, porque hoje eu sou outra pessoa, a outra pessoa também não é a mesma, o lugar é diferente e a situação é diferente. O bloqueio, ei, o bloqueio que tu estás a viver hoje, entende isto? O bloqueio que tu estás a viver hoje, ele está preso ao teu passado. O teu bloqueio de hoje, na verdade, não é o bloqueio de hoje, é o bloqueio do passado. Só que como tu não ressignificaste e não te libertaste do passado, tu trouxeste o passado para o presente e tu estás a reviver hoje aquilo que se passou no passado. Se tu não ressignificares e não te libertares dessa situação, esquece. Tu estás fadado a viver uma vida inteira de ciclo vicioso. As pessoas mudam, os lugares mudam, os ambientes mudam, a situação muda. Mas se tu não mudares, tu vais cair nos mesmos erros. Talvez tu já tenhas dado conta disso. Mudas de emprego, mas não mudas de problemas. Mudas de marido, mulher, namorado, namorada, mas não mudas os problemas que a relação traz. Porquê? Porque tu mudaste o mundo exterior, mas tu não mudaste o mundo interior, não ressignificaste, não te libertaste do passado. Esse é o poder dos bloqueios mentais, dos bloqueios emocionais. Mas, ei, tem solução. Tu não és escravo do teu passado. Tu não és refém do teu passado. Dentro do PDF que está no primeiro link da descrição, tu entendes tudo para desbloquear qualquer bloqueio emocional, qualquer medo e construir coragem. Mas, ei, se tu entenderes a pessoa, o lugar, a situação e ressignificares tudo isso, tu destravaste o teu potencial, tu destravaste o próximo nível do jogo da vida. Tu destravaste a tua prosperidade. Isto é o que eu quero que tu entendas hoje. Se tu ainda não me acompanhas, já segue para tu transformares a tua vida. E se tu queres ir para outro patamar, manda-me mensagem privada que juntos vamos mais longe.